Olá, eu sou a Vanesca da Yucca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta maravilhosa que é o gerânio. E quero agradecer a todas as pessoas que sempre estão aqui com a gente, que sempre assistem aos nossos vídeos, e pedir, caso você é novo, para se inscrever no nosso canal, e se você gostou desse assunto, já curte, que ajuda o nosso canal a crescer e trazer mais novidades para você. Os gerânios também são chamados de pelargônios ou sardinheiras, e são plantas originárias da África. Hoje eu vou falar de duas espécies e de outras, né, na verdade, de cultivares dessas duas espécies, que são as mais comuns de cultivo domiciliar, cultivo dentro de casa e fora de casa também. Os gerânios gostam de sol pleno, então se você quiser tê-lo dentro da sua casa, é preciso que fique grudado numa janela, porque ele precisa de no mínimo 6 horas de sol direto por dia. Então são plantas que florescem o ano todo. Se você quer ter assim, ó, flores maravilhosas o ano inteirinho, com plantas que não são muito caras para comprar, utilize o gerânio que você vai adorar. Os gerânios são da família das geraniáceas e é considerado uma semi-suculenta, porque o caule, ó, a gente nota que o caule, ele armazena um pouquinho de água. Não é considerado suculenta, mas ele se comporta também como uma suculenta. Então alguns autores consideram ele como semi-suculenta. Na primavera, o metabolismo dos gerânios costuma ficar mais ativo, então a gente vê muitas flores novas na primavera, mas isso não é uma regra fechada, porque aqui a gente está no inverno e olha aqui a quantidade de botões que vão abrir por esses dias. Então o gerânio é uma planta que precisa de muita adubação. Nós temos aqui no nosso canal o NPK orgânico, que sempre nós usamos os nossos gerânios. Ele não custa nada, é todo feito com materiais que a gente tem em casa, casca de ovos, casca de banana, café e canela em pó. Vou deixar aqui o link para você acessar e você fazer, porque é maravilhoso. Os gerânios que a gente tem, eles sempre são tratados com aquele NPK. É colocado uma vez por mês um NPK bem forte, e ele vem com muitas flores, sempre durante todo o ano ele está florescendo. E uma coisa interessante também é que os gerânios, como eles sofreram muitas hibridizações, eles têm muitas cores diferentes. Então a gente tem desde o branco, o rosinha claro, o rosa mais escuro, o vermelho, olha que lindo esse aqui, quase laranja, o vinho. Aí a gente tem os mesclados, olha esse que show, ó, mesclado. A gente tem um que tem a folha maior, que tem as folhas dobradas, que tem as folhas simples. Então são muitas variedades que foram construídas ao longo de gerações de cultivadores, né, que foram criando essas variedades, e também pela polinização cruzada. Então muitas vezes você tem no seu jardim 2 tipos de gerânios diferentes, daqui a pouco tu vai olhar, tem um outro lá que você não tinha visto antes. Muitas vezes o que pode acontecer é essa polinização cruzada, embora a polinização natural não seja tão comum. Geralmente as mudas são feitas a partir de caules da planta mãe, porque é muito lenta essa germinação das sementes, mas elas existem também. Existem 2 variedades de gerânios, 2 espécies de gerânios diferentes, uma que se comporta como pendente e a outra que se comporta como arbustiva. Então o arbustivo, inclusive, pode chegar quase 1 metro de tamanho. Às vezes a gente vê na rua, vem algum local que a pessoa não poda, ela forma uma moita e fica muito bonito. Vou começar pelo gerânio pendente, que é este aqui, ó. O gerânio pendente é o pelargonium peltatum, né? As folhas não têm tricomas, na verdade elas são mais coriáceas, mas elas têm pouquíssimas tricomas. Tem uma ferradura, uma coloração um pouco mais forte no centro da folha, notem que ela tem bastante forte essa marcação. As folhas são mais recortadas e ela tende a pender, então notem esse aqui, ó, ele está pendendo porque ele é dessa espécie muito florífero, ó, que dá flores o ano todo também. Também a gente pode entender que essa flor aqui, a flor do peltatum, que não é o ereto, ela tem um pouquinho de cheiro. Não é um perfume muito forte, mas a gente sente um cheirinho. Agora, a outra espécie de gerânio é essa espécie aqui, ó.
que é o Pelargonium hortorum, também chamado de Pelargonium ferradura. Algumas folhas são mais fortes, olha aqui, dá pra ver aqui, ó. Essa região mais escura que forma uma ferradura um pouco mais forte e ela tem muitos tricomas nas folhas. Então essa é a diferença. Se a gente for pegar uma folha de cada um, a gente nota, ó, que a folha do hortorum é mais arredondada, menos recortada, e a folha do Peltatum é bastante recortada e mais brilhante, justamente porque não tem tantos tricomas. Essa flor aqui, a flor do hortorum, não tem cheiro, então ela não tem nenhum odor, embora as flores sejam muito parecidas. Então se a gente pegar aqui, eu vou pegar aqui essa flor, que é embora ela esteja num vaso pendente, ela é o hortorum, e eu vou pegar essa aqui, ó, que é do Peltatum, né? Olha só. As flores são bastante parecidas, claro, tem algumas mudanças, modificações em relação a variedades que foram cultivadas, mas elas se comportam da mesma forma. Então o legal é que a gente pode ter os dois, a gente pode fazer uma jardineira com o hortorum, que é o que fica herbáceo, né, que cresce um pouquinho, fica arbustivo, e podemos ter um vaso pendente com o Peltatum, que é a coisa mais linda. Olha isso aqui, que é o pendente. Então, quando a gente vai fazer a compra dessa planta, é importante que a gente saiba essas diferenças para saber qual é o teu objetivo. Então, se tu tem o objetivo de deixar ela pendente na tua casa, na frente da tua casa, onde pegue bastante luz, e eu não estou falando de claridade, eu estou falando de sol pleno, então você pode deixar no sol, que ela vai adorar. Ela não é uma planta para te ter dentro da tua casa em meia sombra. Tu vai ter na tua casa se tu tiver uma grande janela que tenha pelo menos 6 horas de sol direto incidindo sobre o gerânio. Se você não tem essa opção e você ainda assim quer ter gerânio na sua casa, você deve colocar então uma lâmpada grow light que imita os raios de sol com os diferentes comprimentos de onda dos raios de sol para que ela venha com flor. Se caso nenhum nem outro você fizer e deixar dentro da sua casa, infelizmente o gerânio vai permanecer mais arbustivo, a parte mais foliar, e vai te dar poucas flores, e muitas vezes as flores são fraquinhas, não tem uma coloração muito bonita. Se você acha que não precisa adubar o seu gerânio, já vou te dizer que você está errada. O gerânio é uma planta que precisa de muita adubação. Então, se você não adubar em um mês, ele não vai produzir mais flores. Talvez produza uma flor que outra, mas as flores são pequenas e não são bonitas, são fraquinhas. Então, o gerânio é uma das plantas que mais precisam de adubação de todas as plantas que existem por aí. Então isso é importante. Eu também quero te dar uma dica muito legal, porque aqui no nosso canal a gente não fala só também das plantas que estão bonitas, a gente também dá dicas de quando a sua planta não está muito bonita. E olha o que aconteceu aqui. Esse gerânio, ele cresceu muito, né? E ele pegou o vento e o frio, então ele queimou um pouco. O que a gente vai fazer? Notem que ele tem muitos galhos e os galhos estão secos. Então, esses galhos secos, eu vou fazer uma poda radical. E esses galhos que estão um pouco melhores, ó, que não estão tão debilitados, eu vou plantar em outro substrato. Aqui nesse substrato eu tenho 50% de terra adubada, 50% de casca de arroz carbonizado. E eu também coloquei cascas de ovos, ó. Eu coloquei as casquinhas de ovos ali para ir degradando. E também coloquei um pouquinho do nosso NPK orgânico. Então a planta já vai estar cheia de nutrientes quando ela vir para cá, ó. Aqui eu vou tirar. O gerânio não se ressente tanto quando a gente mexe nele, mesmo estando com flor. Então eu vou colocar aqui o botão, ó, e vai vir. E tudo isso aqui eu vou fazer agora, ó. Eu vou retirar esses galhos que estão secos e vou fazer novas mudas nesse vaso novo que eu peguei. Terminando de fazer a poda, ó, eu deixo bem pequenininho, não tem problema, a planta vai gostar. Claro que alguns galhos não vão conseguir crescer, mas é normal. E eu vou te mostrar o seguinte, olha aqui, ó, essa aqui é um outro gerânio que eu podei também, olha aqui, ó, ele brota do galho, então é bem comum para ele gosta, ele aceita a poda. Quando você tiver um gerânio que está um pouco desgalhado, o meu aqui sofreu com a chuva, sofreu com o vento e com o frio que deu por esses dias, e ele ficou assim, não tem problema, a gente vai resolver. Desse monte de desgalhado que tinha, ele ainda estava fazendo uma força para florescer. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei as flores, não tem problema, né? Essa planta é bem tranquila em relação à poda durante a floração, ó. E aí ela vai vir também.
também, todos esses botõezinhos aqui vão crescer, porque eu coloquei num substrato bem rico em matéria orgânica, já coloquei adubo e já tinha previamente molhado o substrato, porque uma dica bem legal é que essas plantas, principalmente a Hortorum, que é a arbustiva, é preferível que a gente não coloque água nas suas folhas, porque como ela é uma planta que tem uma penugenzinha, ela é cheia de tricomas, ela pode desenvolver fungos quando a água fica acumulada ali. Então isso são muitas dicas que eu te dei agora sobre o gerânio. Aqui eu tenho o gerânio Hortorum, né, que eu mostrei para você, que está brotando. Então sempre quando ele ficar um pouquinho maior, a gente pode podar. Tanto o Hortorum quanto o Peltatum vão aceitar muito bem a poda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, nos dá essa força. Um grande abraço e até o próximo vídeo.